Entendi. E vamos falar então da CPI. Vamos Como lá. que ela nasce, como que se implanta, como que funciona isso? Então, deixa eu te contar como é que aconteceu, né? CPI, lembra que eu disse que o parlamento ele tem duas funções. A função de fazer leis e a função de fiscalizar. É. Nas funções de fiscalização do parlamento, tem uma função que o parlamento tem, que é a função Instaurar. investigadora, que é quase uma função judicial. É de fazer uma investigação. Agora, deixa eu fazer um recorte nisso. Sabe de quem é a tarefa precípua de fazer uma investigação? Na nossa Constituição, nosso ordenamento constitucional, é do Ministério Público. Por isso que eu digo o seguinte, sabe por que a CPI surgiu? Porque a Procuradoria-Geral da República, olha aí, o Ministério Público não cumpriu o seu papel de investigar. Aí o que precisa para fazer uma CPI? Precisa reunir no Senado 1/3 de assinaturas para que uma CPI seja instalada. Ou seja, são 27 senadores, são 81, 27 senadores. Lembra ano passado, no mês de janeiro, estava tendo aquele morticínio em Manaus. As pessoas estavam morrendo aos montes por conta da pandemia. Falta de oxigênio e tudo mais. As informações que nos chegavam é que a responsabilidade daquilo tinha sido a omissão do governo, sobretudo na compra de vacina. Isso era uma hipótese que nós imaginávamos. Aí foi por conta disso que eu recolhi as assinaturas e nós instalamos a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Aí o que era hipótese, depois nós confirmamos nas conclusões da CPI. Então vamos lá, começa a pandemia, tá todo mundo tentando entender o que está acontecendo, tem aquela recusa do governo Voltando, Vilela, a linha do tempo, fala pra gente como foi. Voltando, Vilela, na história, inclusive, eu quero te contar, tem uma outra história. Vilela, o vírus tem notícia de chegar ao Brasil por fim de fevereiro, início de março de 2020. Depois do carnaval ou antes? Depois do carnaval. Depois do carnaval, Depois do carnaval. Era imaginado, inclusive, que talvez até no carnaval já tivesse. Exato. Né? Enfim, contém as notícias do vírus aqui. Lembremos primeiro que o vírus chega aqui depois dele dar a volta ao mundo. Sim. Começou na China. Itália. Aí a gente via aquelas cenas tristes lá na Itália. Então, veja, quando chega no Brasil, a gente já tinha visto o que estava acontecendo lá. É um eco do que estava acontecendo. Era na hora do governo dizer, opa, esse negócio é sério, vamos ver como a gente cuida. Né? Então, quando ele disse que chega aqui, eu lembro, Vilela, que no dia 9 de março de 2020, os ministros Paulo Guedes e Mandetta vão lá no Congresso fazer uma reunião com todas as lideranças partidárias e informam que o que estava por vir era muito sério. Eles já falam isso no dia 9. 9 de março de 2020. Né? Eu lembro, sabe qual foi a minha fala? Como líder da oposição a Bolsonaro naquele dia, eu disse, Paulo Guedes, inclusive, até testemunha disso, e o Mandetta. Eu disse, ministros, eu fui o primeiro a me inscrever, eu e o líder da oposição na Câmara, que é o Alessandro Molon, que é um outro cara fantástico, acho que você pode trazer aqui também, né? Aí, a minha fala e do Alessandro Molon foi o seguinte, ministros, deixa eu contar uma coisa para vocês, é o seguinte, a partir de agora não tem mais governo nem oposição. Estamos todo mundo junto. Nós estamos estendendo as mãos ao governo, mande essa mensagem para o presidente Bolsonaro, porque agora é o Brasil contra o vírus. Entendi. Eu e Molon dissemos isso. Dissemos mais. Os amigos do Bolsonaro, lá do Centrão, queriam pegar 30 bilhões de reais que tinha de uma dotação orçamentária lá, para dividir entre eles. Na hora, eu e o Molon dissemos, para começar a história, o senhor precisa de dinheiro. Pega esse negócio desses 30 bilhões que estão aí nesse PLN, que era um projeto de lei que estava lá, pega isso tudo e bota lá para a Covid. Os colegas, boa parte dos colegas deputados e senadores ficaram com um ódio danado da gente. Claro, daquilo, né? Vai mexer o meu dinheiro aqui. Porra. Né? Aí fizemos isso daí. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, de 9 de março até o dia 21 de março, mais ou menos, existia um consenso no Brasil. Eu disse assim, era o seguinte, porra, tem um negócio sério aí, moçada. Vamos segurar a onda. Não tem... Sabe quando esse consenso foi quebrado? Quando? No dia 21 de março de 2020. Sabe quando foi quando o presidente da República faz uma cadeia de rádio e televisão e diz o seguinte, isso aí é uma gripezinha, viu? Cloroquina, da cloroquina que salva. Cloroquina que salva. Aí quebrou o consenso. Primeiro, porque qual era o papel de um líder nesse momento? Era juntar. Exato. Era juntar os seus compatriotas. E outra, ele ia sair muito maior do que ele entrou. Ele estava reeleito. Exato. Estava reeleito.
Era juntar os compatriotas dizendo, gente, vamos agora trabalhar junto, todos nós. Não tem mais divisão aqui e tal, né? Vamos trabalhar junto a partir de agora. Não, ele dividiu. Criou uma guerra no país. Dividiu. Aí vamos à história da vacina. Ele não só dividiu, como no final do ano 2020, ele espalhou para todo mundo, disse, a pandemia está acabando. E começando a morrer gente lá em Manaus, né? A gente consegue... Aí na CPI a gente descobriu um monte de coisa. Por exemplo, a hipótese que nós dizíamos, o governo está atrasando vacina. Nós atrasando a compra das vacinas. Nós confirmamos. Atrasando, ele atrasou mesmo, né? Lembra que aqui em São Paulo, Dória disse, tá aqui a vacina do Butantan. Aí ele disse, calcinha apertada, não vou comprar sua vacina, não. Foi assim, só depois que ele foi adquirir a vacina. Lembra que ele falou da vacina da Pfizer e da Janssen? Vai virar jacaré. Lembra da história? Vai virar jacaré ainda tomando essa vacina aí. Então, ele era contra as vacinas. O que nós imaginávamos antes da CPI? Que ele era contra a vacina por ideologia. Por ser tapado. Porque não dá valor à ciência. O que nós descobrimos na CPI? Não era isso. Não era só isso. Era isso, mas era também negócio. Mutreta. Roubalheira. Corrupção. Agora vamos à história que eu vou contar. A historiazinha que eu vou contar. Vamos lá. No dia 23 de dezembro, aliás, desde março, a Pfizer manda e-mails, manda cartinha para o governo dizendo, olha, a gente está desenvolvendo uma vacina, a gente quer vender para vocês. Está em tal fase. Está em tal fase. A gente depois contou, foram mais de 101 e-mails que foi enviado. E o governo, tal, sempre negando. Aí, chegou no mês de dezembro, foi quando ele disse, não vou comprar essa vacina não, vai se tornar jacaré, né? No dia 23 de dezembro, descobrimos isso na CPI. No dia 23 de dezembro, o governo tem uma reunião no Palácio do Planalto, no terceiro andar do Palácio do Planalto. Nós descobrimos isso na CPI. Nessa reunião, eles estavam elaborando uma medida provisória. O que era? Uma lei para comprar vacina. Estavam os técnicos lá reunidos. E os técnicos disseram lá, olha, nessa lei aqui, tem que colocar uma cláusula para a gente comprar a vacina da Pfizer e da Janssen. Qual era a cláusula? Era uma cláusula de responsabilidade civil por efeitos adversos que os outros países do mundo, Chile e tal... Tinha aberto mão. Tinha assumido essa clàusula. Ela assumiu em detrimento a responsabilidade para comprar a vacina. Tá. Entendeu? Porque era uma emergência, tipo, não dá tempo tinha que fazer isso, né? Então, ela, na minuta dessa medida provisória, isso é escrito lá. Ou seja... Que o laboratório tinha que assumir o risco. Que a nação assumiria o risco. Que a nação. Aí iria assumir que o Brasil iria assumir o risco, né? Porque sem isso, nem a Pfizer nem a Janssen venderiam a vacina para cá, né? Mas isso, 56 países do mundo já tinham feito. Os Estados Unidos tinham feito isso. Entendi. Né? Então tá. Os técnicos dizem que tem que ter isso na lei. Tá. No dia 6 de dezembro, a lei é assinada pelo Bolsonaro. E não tem isso. Ué? Isso, ou seja, percebeu? Os técnicos debateram. Sim. E isso não está na lei quando ela é assinada. E por quê? Pois é. A gente ficou... A mesma pergunta que tu fizeste, nós fizemos. Mas por que não entrou na lei? Aí nós descobrimos... Na CPI chegaram as notas nas negociações sobre vacina no mundo, nas embaixadas do Brasil no mundo todo. E a gente descobre que na Embaixada do Brasil na Índia, em Bombaim, ocorre lá uma reunião que participa um cara dessa reunião chamado Francisco Maximiano. Francisco Maximiano é o cara da Precisa Medicamentos. O que ele foi fazer lá em Bombaim, na Índia? Negociar com os técnicos da Covaxin. Nós descobrimos depois que o Francisco Maximiano tinha negócios com quem? Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara. Exato. Né? Tinha relação com o Ricardo Barros. Nessa reunião lá, em Bombaim, na Índia, o Francisco Maximiano diz para o pessoal da Covaxin o seguinte: a gente quer comprar a vacina de vocês, entre outras coisas, para inibir o monopólio da Pfizer e da Janssen no Brasil. Lembra? Pfizer e Janssen. 6 de janeiro, a lei sai,
sem a cláusula que possibilitava a compra das vacinas da Pfizer e da Janssen. Já podia ter comprado. Já podia ter comprado. O problema é que tem que fazer isso, tá bom? Então vamos fazer. Agora caiu essa lei, podia ter comprado. Então por que segurou tanto tempo? Por que não fez nada? Por que não colocou na lei isso? No dia seguinte tem essa reunião lá. Ou seja, claramente, não queriam as vacinas da Pfizer e da Janssen para ter essa outra vacina da Covaxin. Que também não assumia, jogava para o país também a responsabilidade, igual as outras. Só que a da Covaxin, a vacina ainda não estava pronta. A da Pfizer e da Janssen já estava. Então, claramente que estavam priorizando a vacina da Covaxin, a outra. Por quê? A da Covaxin tinha um esquema com a Precisa, tinha uma intermediária. Os dias passam depois disso e nada da vacina da Pfizer e da Janssen. Eu reúno com os dirigentes da Janssen e eles disseram: senador, tem que ter esse dispositivo. Eu faço uma emenda à lei para que tivesse o dispositivo. A assessoria... dispositivo? Esse dispositivo que garantiria a compra da vacina da Pfizer e da Janssen. Tá. Né? Eu faço uma emenda. O que é emenda? Colocar na lei aquilo que era necessário para comprar. O Ministério da Saúde chega para mim e diz: não, sua emenda vai ser rejeitada. E com isso, gente morrendo. O relator rejeita isso. Eu estou nessa luta o tempo todo para tentar colocar na lei a cláusula que comprava a vacina da Pfizer e da Janssen. Gente morrendo e a outra vacina da Precisa Covaxin não avançava. A outra vacina da Covaxin não estava pronta. Mas o Ministério da Saúde, em fevereiro, fechou o contrato para comprar a vacina da Covaxin. Enquanto a gente estava lutando pela vacina da Pfizer e da Janssen. Aí como é que foi? Esse contrato da vacina da Covaxin foi assinado no dia 25 de fevereiro de 2021. Guarda essa data. Tá. Na CPI, vocês lembram que teve uma história de um tal de Dominguete que reuniu com Roberto Ferreira Dias para aquela que queria comprar a vacina, queria vender a vacina por $1? Eles se fizeram um encontro em um restaurante lá de Brasília chamado Vasto, num shopping de final de tarde. Quando foi o dia desse shopping? Dia 25 de fevereiro. O que foi acontecer dia 25 de fevereiro? O contrato da Covaxin Precisa foi assinado nesse dia 25 de fevereiro, e eles foram comemorar a assinatura do contrato tomando shopping. O que a gente descobre quebrando o sigilo das empresas que estavam junto com a Precisa? Uma empresa, que é uma empresa que a gente chama laranja, né? Durante o ano todo teve uma movimentação, digamos assim, de 20 milhões de reais. No mês de fevereiro teve uma movimentação de 40 milhões de reais. Entre os dias 15 e 25 de fevereiro. Essa movimentação termina que dia? No dia que é assinado o contrato. Então, o dinheiro todo foi utilizado claramente, teve um esquema de lavagem, o dinheiro todo foi utilizado claramente para voltar para aqueles que firmaram o contrato e para aqueles que estavam defendendo a vacina da Covaxin. Da Covaxin Precisa. Enquanto isso, a gente estava sem a vacina da Pfizer e da Janssen. E o governo brasileiro só compra a vacina da Pfizer e da Janssen quando eu e o Rodrigo Pacheco, em uma articulação, apresentamos um projeto de lei lá que incluía esse dispositivo que o governo poderia ter incluído em dezembro na lei. Vilela, agora pensa comigo. O governo brasileiro só foi comprar a vacina da Pfizer e da Janssen, só chegaram os primeiros lotes no final de março de 2021. Nossa. Entre fevereiro e março, morreram de Covid-19 mais de 50 mil brasileiros. Mais de 50 mil brasileiros, para ser exato, quase 80 mil brasileiros. Lembra, estavam morrendo 3 mil pessoas por dia. Se o contrato para comprar a vacina tivesse sido assinado logo, dia 6 de janeiro, as vacinas chegariam na semana seguinte. 2 meses com vacina da Pfizer e da Janssen, contem comigo. Quantas vidas de brasileiros nossos estariam salvas? E por que atrasaram? Porque queriam a vacina do negócio da Precisa, do Covaxin, para atender os negócios do senhor Ricardo Barros. Essa é a história toda. Isso é um dos crimes que nós identificamos na CPI e pegamos isso tudo e entregamos para quem? Para o Procurador-Geral da República. Lembra que eu falei dele ainda há pouco? Sim. Que foi escolhido por quem? Pelo Bolsonaro. E que essa semana passada veio dizer que não tinha provas desses crimes todos. A gente tendo entregue 2 terabytes. Sabe o que é 2 terabytes de prova? Entregamos um drive com as provas de tudo isso que eu estou falando. Disso e de tantos outros crimes.